E aí pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar e resolver uma questão da Universidade Estadual lá do Ceará. E é uma questão bastante interessante, tá? Que fala sobre o número de ouro, né? A razão áurea, também conhecido como Φ, tá? Acompanhe o vídeo até o final para a gente encontrar a solução. Então vamos lá. O ponto P é interior a um segmento de reta cuja medida é x igual a 2 metros e o divide em dois segmentos cujas medidas são y e z e satisfazem a relação y ao quadrado igual a x vezes z. A razão xy, x sobre y, denominada de número de ouro ou razão áurea é igual a... Né? Aí nós temos aqui quatro alternativas para a gente então descobrir qual é a correta. Então, primeiro passo, vamos colocar aquelas informações que o problema nos deu, que o enunciado nos deu. Então, ele diz que é um segmento de reta, né, de medida 2 metros. Então, vamos aqui colocar um segmento de reta, né, e esse segmento de reta, ele tem a medida, tá aqui, ó, ele tem medida x igual a 2 metros. Então, vamos já colocar aqui. Então, medida x igual a 2 metros, né, que é o comprimento desse segmento de reta, daqui até aqui. Muito bem. Aí fala também que tem um ponto P interior a esse segmento, ou seja, está contido nesse segmento um ponto P. Vamos colocar aqui um ponto P, né? Então esse ponto P está no segmento de reta de 2 metros, né? E esse ponto P o divide em dois segmentos cujas medidas são x, são y e z. Então vamos supor então que esse primeiro pedaço é y e vamos supor então que esse outro pedaço aqui é o z, tá? Muito bem. E satisfazem a relação y ao quadrado igual a x vezes z. Então vamos por aqui. Ó. Então a relação que ele cumpre é y ao quadrado igual a x vezes z. E ele pergunta qual é a razão x sobre y. Né? Então a pergunta dele é quanto é x dividido por y. Ok? Muito bem. Então vamos aqui colocar nossas informações em prática. Então veja bem, esse segmento completo, observem, vou apontar aqui com laser, que se eu somar esse trecho que é y com esse trecho que é z, eu vou obter 2 metros, né, que é o valor de x. Então, o que nós podemos já colocar? Podemos pôr assim, ó, que y mais z equivale a 2 metros. Tá? Aqui, por enquanto, não vamos colocar a unidade de medida, tá? Só por questão de praticidade nos cálculos, mas nós já sabemos que o x vale 2 metros. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Ó, aqui da equação, vamos renomear essa equação? Vamos chamar essa aqui de equação 1, vamos chamar essa daqui de equação 2. Então, aqui na equação 1, observa que nós temos x vezes z, e nós já temos o valor de x que é de 2 metros. Né? Então, nós já podemos colocar aqui 2 metros no lugar do x. Tá? Então, reescrevendo a equação 1, vamos colocar aqui. Ó. Melhor, vamos por exemplo, substituindo x igual a 2, né? Então, substituindo x igual a 2 em 1. Tá? Então, aqui na equação 1, onde tiver x, nós vamos colocar 2. Então, nós vamos ficar com a seguinte equação. Y² igual a 2z. Certo? Então, ótimo. Guarda essa nova equação aqui que vamos chamar ela de equação de número 3. Galera, aqui na equação 2, veja bem, nós conseguimos isolar o y. Por quê? O problema ele pede a divisão de x por y. O x nós já sabemos que é 2, né? E o y? Então o que acontece? Eu tenho que dar um jeito de tirar esse z daqui. Né? Ou seja, ou pelo menos escrever esse z em função de y. Então, ó, da equação 2, vamos colocar aqui, ó. Da equação 2, que é essa segunda aqui, ó, nós temos. Então, da equação 2, nós temos que y é igual a 2 menos z. Então, estou
substituindo aqui. Ou melhor, vamos só trocar aqui. Ó, da equação 2, nós queremos encontrar o valor do z, né? Então, da equação 2, nós temos que z é igual a 2 menos y, tá? Então, nós só substituímos aqui, só isolamos a letra z aqui na equação de número 2, certinho? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esta nova equação que nós conseguimos aqui, tá? Essa equação aqui, que é z igual a 2 menos y, e vamos substituir na equação 3. Tá? Então vai ficar assim, ó. Substituindo z igual a 2 menos y em y quadrado igual a 2z. Tá? Então, onde for z, nós vamos colocar 2 menos y. Então, nós vamos chegar na seguinte situação. Que y ao quadrado é igual a 2 vezes z. O nosso z é 2 menos y, está aqui. Tá? Então, agora que nós vamos reorganizar essa equação, né? Então ela é equivalente a essa daqui, ó. Y quadrado igual, fazendo aqui a propriedade distributiva, né? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos y, menos 2y. Né? Então, beleza. Agora observem, essa equação aqui, ó, ela é uma equação quadrática. Né? Uma equação do segundo grau. Essa equação é em y. Então, essa equação aqui, nós podemos organizar ela da seguinte maneira. Que y ao quadrado mais 2y menos 4 é igual a zero. Tá? Então, observem que o 4 e o 2y, né, nós subtraímos e somamos ambos de ambos os lados. Portanto, o 4 ficou negativo aqui do lado esquerdo e o menos 2y ficou positivo aqui do lado esquerdo. Tá? Então, é uma equação do segundo grau. E equações do segundo grau, nós já sabemos que nós devemos utilizar, ou pelo menos uma das maneiras, né? Nós podemos utilizar, então, a fórmula resolutiva. Aquela fórmula que nos diz que, no caso, como aqui é y, né? Então, vamos supor que y é igual menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a. Tá? Só lembrando que o delta é b quadrado menos 4ac. Famosa fórmula de Bhaskara, né? Erroneamente dita. Então tá bom. Então vamos aqui primeiramente, pessoal, encontrar o valor do delta, que depois fica até mais fácil. Então o delta é b ao quadrado. O nosso b, para quem não lembra, né, ó, uma equação quadrática ela é dessa natureza. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Então o a é o coeficiente do x quadrado, o b coeficiente do x e o c é o termo independente. Então no nosso caso aqui, o b vale 2. Então b ao quadrado fica 4, né, porque é 2 ao quadrado. Então 2 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a aqui no caso, se não tem ninguém, já sabemos que é 1. 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 4. Tá? Não tem ninguém que aparece, né, galera? Mas a gente já sabe que é 1 que multiplica aqui. Bom, então aqui nós vamos ter que 2 ao quadrado dá 4. Aqui menos vezes menos vira mais. E 4 vezes 4 dá 16. Portanto, o nosso delta vale 20. Certo? Então, vamos voltar lá para o valor de y, então. O y é menos o valor do b, ou seja, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 20, né, que é a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. O a, no nosso caso, é 1, então, portanto, fica só 2. Então, tá aqui, né? Vamos dar uma analisada aqui bem, porque não tem alternativa que tem esse valor. Galera, vamos lembrar aqui, ó, nós temos a raiz quadrada de 20. O que dá para fazer com a raiz quadrada de 20? Então, vamos aqui para um cantinho. Esse cantinho eu vou chamar ele de tira-birra. Tira-birra. Em homenagem a um professor que eu tive. Então, se eu tenho aqui ó, a raiz quadrada de 20, nós sabemos que 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5, que por sua vez é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 5. Então, raiz de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Tá? Então, escolhemos aqui o número que é quadrado perfeito, extraímos a raiz e está aqui. Então, no lugar do 20, nós vamos colocar então 2 raiz de 5. Então, menos 2, mais ou menos 2 raiz de 5 dividido por 2. Bom, o que dá para fazer aqui agora é uma simplificação, né? Dá para dividir
por 2 em cima e embaixo, que nós vamos ter a seguinte situação. Então, y será 2 dividido por 2 vai dar 1, portanto, menos 1. Mais ou menos, aqui esse 2 simplifica também, né? Vai ficar apenas 1. E o 2 aqui de baixo também divide por 2, que fica 1. Não precisa do denominador. Ótimo, então esse aqui é o valor do y, tá? Lembrando que nós já tínhamos o valor de x, né? O x, lembra lá do comecinho que era 2 metros? Então, o x vale 2. Então, o problema, ele consistia na razão, né? Na razão entre os dois valores. Na razão entre x e y. Então, essa era a pergunta do problema. X dividido por y, quanto é? Ora, o x nós sabemos que é 2. O y acabamos de encontrar, que é menos 1. Galera, aqui tem um detalhe. Ó, nós temos menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 5. Aqui nós estamos falando de um segmento de reta. Vamos voltar. Ó. Um segmento que tem uma medida. Então, assim, não faz sentido nós colocarmos uma medida negativa. Então, imagina, um segmento com medida menos 2, menos 3. Né? Não faz sentido. Então, por que nós estamos falando isso? Porque aqui nós temos mais ou menos. Ó. Então, observa, se eu pegar a parte negativa, menos 1 e menos raiz quadrada de 5, vai dar o quê? Menos 3 e pouco, né? Então, eu tenho que pegar o menos 1 mais raiz de 5, que é a parte positiva. Tá? Então, ó, aqui eu vou pegar, vou fazer aqui um adendo. Nós vamos utilizar aqui para efeito de cálculos apenas o menos 1 mais raiz de 5, porque esse valor aqui ó, dá um valor positivo e então configura um comprimento. Tá? Então, vou usar somente o positivo. Então, menos 1 mais raiz de 5. Ok? Então, essa é a divisão. Aí você vai olhar aqui nas alternativas, não tem nenhuma alternativa desse jeito. Né? As raízes estão todas lá no numerador. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer aqui, pessoal, um processo chamado de racionalização do denominador. Né? Ou, o nome certo é multiplicar pelo conjugado. Como quando eu não quero uma raiz quadrada aqui no denominador, né, eu vou multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? É o valor oposto. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos menos 1 mais raiz de 5. Então, eu vou multiplicar por menos 1 menos raiz de 5. Tá? Então, eu vou fazer o oposto aqui desse segundo termo. Certo? Detalhe, eu vou fazer essa multiplicação embaixo e vou fazer essa multiplicação também em cima. Por que eu faço isso tanto no numerador quanto no denominador? Porque, ó, menos 1. Porque menos 1 menos raiz de 5 dividido por menos 1 menos raiz de 5 dá 1. Então, se você multiplica uma fração por 1, não altera nada. Então, na verdade, nós estamos multiplicando por 1. Por isso, o valor não muda. Então, olha só que bacana. Quando acontece isso, pessoal, aqui no denominador, que é no termo de baixo, se você olhar bem, nós temos aqui um produto notável, né, que é um produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença, vamos pôr aqui no tirabia de novo. Se eu tenho assim, ó, a mais b que multiplica a menos b, é a mesma coisa que a quadrado menos b quadrado. Por que essa relação é importantíssima aqui? Porque pelo seguinte fato. Então, o quadrado do primeiro, né? Vamos colocar aqui, ó. Então, o quadrado do primeiro aí fica 1 mesmo, que é 1 vezes 1. Né? Aí, se você for analisar aqui, ó, é menos o quadrado do segundo. Então, menos. Aqui, pessoal, ficaria a raiz de 5 ao quadrado. Tá? Que é a raiz de 5 vezes a raiz de 5. Ora, a raiz de 5 vezes a raiz de 5 ficaria a raiz de 25. Por sua vez, é 5. Então, essa estratégia é justamente para você eliminar a raiz quadrada do denominador. Tá? E aqui em cima nós temos essa multiplicação. Faremos aqui a distributiva também. Então, menos 2, né? Menos 2 raiz de 5. Fizemos aqui a distributiva. Ok? Então, vamos aqui organizar agora a casa. Então, ficamos com menos 2 raiz de 5 dividido por menos 4. Tá? Então, observa, tem vários valores negativos aí. Nós podemos já simplificar por menos 2, né? Que é dividir tanto em cima ou quanto... dividir tanto em cima quanto embaixo por menos 2. Tá? Então, vamos lá. Menos 2 aqui, ó, dividido por menos 2 vai dar um positivo. Da mesma natureza, esse menos 2 dividido por menos 2 fica um positivo.
E menos 4 dividido por menos 2 fica 2 positivo. Tá? Então, pessoal, em outra via de fato, eu multipliquei por menos em cima e embaixo, tá? E depois eu dividi por 2. É uma simplificação básica, vamos assim dizer. Tá? Então, simplifiquei por menos 2 em cima, simplifiquei por menos 2 embaixo, tá? Uma divisão. Então, nós chegamos aqui que o valor de x dividido por y, essa razão é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Então, esse valor aqui é o chamado número de ouro, também conhecido como φ. Tá? Φ. Desculpa, pessoal, o φ não é assim não. Conhecido como φ. É assim. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Vamos ver qual é a alternativa que nos dá. Ó, 1 mais raiz de 5 sobre 2, portanto, alternativa B de bola. Tá? Então, esse é o número áureo. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa solução. Tá? Acompanhem o passo a passo. E fiquem atentos para novos vídeos. Se gostou, já deixa o like, compartilha com seus colegas. E até o próximo vídeo.